fazer uma pergunta para vocês aqui. Qual que é a carga genética? O que você está escrevendo no teu código genético, nos teus genes, que vai ser passado para os teus filhos, para os teus descendentes? O que você vai deixar através dessa contribuição genética, né, através dos seus descendentes? O que você vai deixar para o mundo? Tá? Quando você se for daqui, né, quando você seguir o seu caminho, quando esse nosso mecanismo aqui, ó, biológico parar de funcionar. Hoje eu recebi uma tarefa uma tarefa muito simples, né, da minha mãe. Eu vou ficar em casa hoje, ela pediu para que eu escolhesse o feijão. Então é a seleção, é uma seleção artificial, só que me remete à seleção natural, né? Tema do livro de um camarada chamado Charles Darwin, ó, o livrinho dele aqui, ó, A Origem das Espécies. Fui presenteado alguns anos atrás com esse livro aqui, pelo Gilberto Semblano, né, pai do meu querido amigo Daniel Semblano. E esse livro aqui ele é muito rebuscado, ele é a linguagem técnica do próprio Charles Darwin. Isso aqui não é um livro que foi interpretado e reescrito, tá? Isso aqui é realmente o que o Darwin falou. Tá? O Charles Darwin passou 5 anos, né, a bordo de um navio inglês chamado Beagle. De 1831 até 1836 ele ficou estudando, né, e tentando entender como as espécies evoluem, né, e ele acabou criando a teoria teoria da evolução, né, de que o mais forte sobrevive, como é que é feita a seleção natural. Aqui é uma seleção artificial, aqui em casa a gente vai escolhendo o feijão, né, os feijões sadios para um lado, os feijões não tão sadios para o outro. Deve cair um aqui no chão, mas beleza. Na nossa vida é o que acontece, tá? Quem está melhor qualificado, quem está mais sadio intelectualmente, moralmente, acaba tendo uma colocação mais rápida, uma colocação melhor, né? O capitalismo ele é brutal, ele vai te pegar pelos tornozelos, né? E você vai ser duramente julgado, né? E avaliado o tempo inteiro. Então, quanto mais qualificação, mais chance de você se colocar dentro daquilo que a gente entende, né, aí como capitalismo, mas ao longo da vida também. Eu acho que o mais importante disso tudo, né, como tudo na minha vida, desde uma simples tarefa como escolher feijão, até as minhas tarefas mais complexas, né, como tudo que eu faço na vida, eu não consigo ver apenas a superficialidade dessa tarefa aqui. Eu acabo sendo remetido e sou submerso na profundidade do assunto. Não tem, eu sou assim. Eu às vezes até faço umas brincadeiras bobas, aí, uns videozinhos, nada a ver, isso, só para descontrair, mas a minha verdadeira preocupação é realmente ir fundo no assunto, tá? Então isso aqui me remete a muitas coisas, né? Como ser escolhido, ser avaliado, a seleção natural, a seleção artificial do que acontece na vida da gente, mas o mais profundo disso tudo aqui é que quanto mais você se qualificar, quanto mais leitura, quanto mais bagagem moral e intelectual você adquirir aqui, tá? Bagagem espiritual também, mais você vai estar escrevendo esse tipo de coisa no teu código genético, maior é a chance de um descendente teu ter isso tudo embutido já geneticamente nele e obter êxito. Nós trouxemos com a gente, né, na nossa carga genética aqui no nosso corpo, muitas peculiaridades dos nossos pais. Não tenha dúvida. Quanto mais você estudar, né, quanto mais você praticar aquilo que a gente chama de 10 mil horas, né, se você ficar 10 mil horas em determinado assunto, depois de 10 mil horas, os experimentos mostram que você domina aquele assunto. Então, quanto mais tempo você fica em cima de um assunto, quanto mais você pratica um determinado assunto, maior é a chance do teu código genético memorizar isso e isso ser propagado. Darwin mostrou isso através de experimentos, né, teria que ler esse livro aqui. E eu te faço uma outra pergunta. Quantos livros você lê por ano? Quantos assuntos novos você adquire? Qual é o tamanho do teu esforço para propagar geneticamente, né, conhecimento, coisas que vão realmente somar para a humanidade no futuro, né, através dos seus descendentes, dos teus filhos? Não se engane, quanto mais você estudar, quanto mais você se qualificar, maior é a chance dentro de uma seleção aqui humana, capitalista, né, de você se colocar bem na vida, de você
atingir o objetivo que você está querendo, e mais você vai estar carregando a tua carga genética para propagar isso. Tá? Quer ter um filho inteligente? Cara, estuda muito agora. Isso vai ser passado geneticamente para ele e vai facilitar a vida dele no futuro. Tá? Quer ter um filho moralmente, com uma moral muito elevada? Viva esse tipo de coisa. Priorize, estude esse tipo de coisa. A parte de alma, a parte espiritual. Isso vai ser passado geneticamente para um descendente teu. Essa é a importância de você ler muito, de você estudar muito. Tá? O Brasil está virado no que está virado justamente porque o povo brasileiro tem preguiça, cara. O meu canalzinho, o meu canalzeco de YouTube é um exemplo. Tá? Se eu quisesse, né, ter milhares de visualizações, viver de YouTube como algumas pessoas vivem, né? Claro que agora em 2017 isso é muito mais difícil de ser atingido, mas é possível. Se eu quisesse isso, cara, eu só faria conteúdo besta. Tá? Eu faria, por exemplo, coisas pautadas em funk, coisas que não precisam do raciocínio, né? Que não precisam do esforço do ser humano. Adivinha o que vai ser passado geneticamente por uma pessoa dessa, por um descendente dele? Né? Preguiça, falta de vontade. É basicamente isso que vai acontecer. Tá? Geneticamente você propaga aquilo que você vive, aquilo que você sente e aquilo que você estuda. Tá? Então, se dedique, leia muito, pesquise muito. Quer ter um mundo melhor no futuro para o teu filho? Começa a plantar isso agora geneticamente. Tá? Fazendo a seleção natural aqui. E né, você pode pensar assim, pô, mas que crueldade, eu estou dentro... Eu me sinto um grãozinho, tem gente que se sente assim, um grãozinho que foi descartado. Né? Esses aqui vão para a panela, no caso aqui da analogia seria a panela de pressão, que é a própria vida capitalista. Né? Beleza, tu foi selecionado, muito vai te ser cobrado. Tá? Como os chineses diziam, cuidado com o que você deseja, pode se realizar. Tem gente que chegou onde queria e hoje fica pensando, cara, por que eu escolhi esse troço? Tá? É muita responsabilidade ser escolhido. Eu vejo isso no curso de comissários lá, no curso de pilotos também, os meus alunos, né? Eles querem a colocação deles. Mas é uma panela de pressão, muitas vezes, o local que você escolhe para trabalhar. Então você tem que avaliar muito bem. Você é sempre muito capaz, é claro, tá? No caso desse grãozinho descartado aqui, ele iria para o lixo, né? Aqui em casa, na verdade, dá para fazer uma outra analogia. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Os grãozinhos que eu teoricamente iria descartar, eles vêm para cá, ó. Tá? Eles vão ser replantados em outro local. Então, não encare a tua vida ou aquilo que te ensinaram como fracasso, tá? Como literalmente fracasso. Se você não foi colocado, não foi escolhido, selecionado para uma determinada área, muitas vezes a tua missão é florescer e germinar em um outro local. Ok? Veja sempre dentro da dualidade desse mundo, da experiência humana, né, as possibilidades positivas. Tá? Sempre vai ter, o negativo foi não ser escolhido. Beleza, nova chance de germinar em um outro local, de florescer em um outro local. Propague esse tipo de coisa, leia. Esse livro aqui, ele é bem teorizado, é a linguagem do Charles Darwin, tá? Mas é interessante que você leia para entender algumas coisas da teoria da evolução e entender que você pode sim propagar geneticamente coisas muito boas para esse mundo, para os teus descendentes. Estude, se qualifique. Forte abraço, fiquem com Deus, vamos que vamos.